Sejam muito bem-vindos. O meu nome é Ana, eu sou mentora aqui na Uni e hoje o meu foco principal são as oportunidades profissionais e bolsas acadêmicas na Europa. E eu tenho visto muitas dúvidas e pensando nisso, a gente decidiu fazer essa série de vídeos para vocês sobre principalmente o que são os short jobs, quais são as definições de short jobs, quais são as categorias de short jobs, como eu posso aplicar, quem pode aplicar, quais documentos devem ser enviados para essas oportunidades e as diferenças entre Summer Winter Job e os Short Jobs. Bom, e nesse primeiro vídeo então eu quero começar falando sobre o que são os Short Jobs. Bom, essas são experiências que você consegue ter que vão melhorar o seu currículo, né? Melhorar as suas experiências como profissional, de uma forma não tão tradicional quanto as pessoas imaginam. Porque quando você fala, quero melhorar o meu currículo, quero ter experiências profissionais, você já pensa em algo do tipo, preciso de um emprego. E não necessariamente precisa ser dessa forma. E aí é que entram os short jobs. Os short jobs são categorias flexíveis de oportunidades. E o que eu quero dizer? Você tem uma extensão muito variável, então você consegue, por exemplo, oportunidades de uma semana, e você também consegue programas de 6 meses, que são casos dos programas de inovação. Mas então o que eu quero dizer você consegue ter oportunidades profissionais que vão melhorar o seu currículo e melhorar a sua experiência mesmo como indivíduo de uma forma muito mais moderna e disruptiva. Então, você indo para um evento, por exemplo, discutir sobre algo da sua carreira ou algo da sua área de pesquisa, para quem está pensando na parte acadêmica, também é uma forma de você melhorar o seu currículo. Não necessariamente, então, precisa ser um emprego. Então, os short jobs são isso. Eles são essa possibilidade que você tem de conseguir experiência profissional de uma forma muito mais moderna e disruptiva, que você não precisa encontrar necessariamente um emprego para colocar no seu currículo como experiência profissional. São oportunidades, então, que variam durante o ano todo. Você consegue achar oportunidades de short job desde janeiro até dezembro. Então, para quem está desempregado no Brasil e procurando como ir ao exterior, como melhorar o currículo, mesmo estando desempregado no Brasil, essas são excelentes oportunidades, porque você tem um leque muito maior de escolhas durante o ano todo. Então, se você tem a flexibilidade de viajar, é uma excelente escolha, porque o Summer Winter Job, como vocês sabem, eles têm um período fixo no ano, que é o verão e o inverno. Então você depende muito, se você trabalha no Brasil, você depende muito das suas férias para ir. E para quem tem aí uma flexibilidade maior, os short jobs são uma excelente escolha, porque você tem como escolher, você tem essa flexibilidade. Bom, e para começar a nossa série então de short jobs, eu queria passar para vocês uma lista de possibilidades, começando pelos eventos. Just do it! Bom, provavelmente vocês já sabem o que são eventos, mas nesse caso em específico seriam alguns encontros de lideranças, pessoas engajadas em algum trabalho muito importante na sociedade. E a reunião dessas pessoas com alunos, com jovens que estão em busca de oportunidades profissionais, acadêmicas, formas de melhorar o currículo, formas de melhorar a experiência de vida em geral. E por isso eu queria falar do Euroleads. O Euroleads ele é um encontro de jovens e autoridades, especificamente do Brasil nesse caso, que acontece na Europa todo ano. Depende muito, cada ano é uma cidade. Esse ano vai ser em Paris. E o que acontece nesse evento? Eles reúnem lideranças do Brasil. Por exemplo, o ano passado eu lembro que teve Marcelo Taz, Marina Silva e mais um monte de gente importante assim que tem feito um trabalho legal no Brasil. E eles vieram para conversar com os jovens sobre o que pode ser melhorado no Brasil, sobre ideias de como agir. Então esse é um ponto muito importante que eu quero deixar aqui, que os eventos eles promovem essa possibilidade de proximidade entre pessoas bem importantes assim na sociedade, que têm tido um papel de engajamento, e os jovens. Então você consegue se expressar, você consegue dar sua voz, dar sua cara, mostrar os seus talentos. Essa capacidade de liderança, ela é muito importante, que você coloque no seu currículo, ou no seu LinkedIn, ou em qualquer entrevista que você precise contar sobre os seus pontos principais, sobre os seus pontos fortes. Beleza, isso dito, o que são eventos,
como isso pode agregar seja no seu currículo, seja na sua biografia de LinkedIn, seja na sua cover letter. Para quem não sabe o que é cover letter, explicando aqui rapidinho, é aquela carta que você escreve, que as empresas pedem para enviar, falando dos seus potenciais, do porquê que você precisa ser contratado, qual é o seu diferencial, e essa carta é enviada, então, quando você está aplicando para uma vaga ou para um processo seletivo. Beleza, só um parênteses. Então, assim, explicado o que são os eventos, o que são, como eles podem agregar de forma positiva, então, aí no seu currículo, eu quero falar sobre como aplicar, que, né, geralmente quando a gente fala de uma oportunidade, as pessoas obviamente perguntam como aplicar. Bom, e para aplicar para esse tipo de oportunidade, você precisa acessar o site das empresas, organizações ou instituições que estão organizando esses eventos. É muito importante que vocês acompanhem a universidade para saber quando estão abertos os processos seletivos, para qual tipo de evento e vaga. E assim que você achar a mais adequada para você, você acessa o site, então, e geralmente eles pedem que você preencha um questionário. Neste questionário tem algumas perguntas do tipo, por que você merece estar nesse evento, quais são as habilidades que você vai trazer, como é que você pode contribuir de forma competitiva, como é que você é único no que você faz no mundo. São sempre essas linhas de perguntas, que são as mais gerais, e aí depois, claro, você vai ter que responder alguns dados pessoais seu. Uma dica que eu queria dar aqui para essa parte dessas perguntas é que tem funcionado muito comigo. Essa dica, ela funciona da seguinte forma: para você já ter esse tipo de resposta pronta para esses eventos e para esses formulários, é legal que você observe no seu dia a dia, assim, algumas coisas que fazem total sentido. Então, por exemplo, você escrever as suas respostas a um longo prazo e já deixar pronto, preparado, assim, digamos, para quando você precisar aplicar. Porque geralmente quando abre algum processo seletivo, você meio que perde aquela questão da criatividade, porque você está lá ansioso para aplicar logo, para escrever alguma coisa interessante, você acaba ficando meio perdido. Então essa dica é para que você escreva essas respostas, vocês já tenham essas respostas meio que pré-prontas, já tem uma estrutura para quando vocês identificarem essa vaga já ficar muito mais fácil. Então, assim, eu sugiro que vocês observem coisas no seu dia a dia, desafios do dia a dia, coisa que você vê e fala, putz, acho que seria legal escrever sobre isso. E escrever, anotar, já num doc ou diário, não sei o que vocês usam, mas já deixar esses insights, assim, do dia a dia, que vocês acham legal, para colocar nessas perguntas e escrevendo a longo prazo. Então, quando você estiver lá precisando aplicar, você já vai ter as respostas meio que prontas e experiências que você, assim, nem lembrava que você tinha passado, mas que fazem total sentido para isso. Essa dica, essa é a forma de aplicação. Então, você entra no site, preenche o questionário e envia. E agora eu quero falar sobre o período de duração e quem pode aplicar. E começando por quem pode aplicar, eu queria falar que é interessante vocês olharem antes de enviar a aplicação de vocês no site de quem está promovendo o evento, se existe alguma limitação de idade, alguma restrição, porque geralmente existem dois principais critérios que são observados nesse tipo de oportunidade, que eles geralmente colocam uma faixa etária, por exemplo, de 18 a 32 anos, e algumas nacionalidades também. Então, antes de você enviar o seu application, dê uma conferida se existe alguma limitação para você ou não. E a segunda parte é sobre se você pode ir de graça. Thank God. E sim, você consegue oportunidade gratuita, que a gente fala fully funded. Esse Eurolitz, por exemplo, tem uma opção que você se cadastra para receber as passagens aéreas. Então, você consegue acessar o site deles e lá é óbvio que você vai ter que fazer isso com uma antecedência para ter maior chance de receber. E então você se cadastra para pedir essa ajuda financeira. E outro ponto também que eles oferecem é se você conseguir vender uma quantidade de ingressos para pessoas de fora, você também consegue alguns benefícios. Então, sim, é possível conseguir essas oportunidades fully funded. Então, além de você estar indo para o exterior, você consegue ir de graça e ter uma mega experiência. É por isso que os eventos são tão legais e tão importantes. E tem uma flexibilidade muito grande, igual eu disse no começo da introdução. Eles têm uma durabilidade muito flexível, então você consegue colocar isso dentro da sua agenda, se planejar, e é uma excelente oportunidade para quem está começando a carreira e precisa colocar experiências importantes no seu currículo e na sua história profissional.